Não, eu tô lembrando agora do episódio, eu tô chocada de novo. Eu não tô conseguindo superar aquele sangue escorrendo na neve dele. Oi, obcecadas! Nós terminamos agora de assistir o último episódio da 5ª temporada de Game of Thrones. E a gente tá assim, como vocês podem ver, sem reação, jogados no chão. A gente tem que começar o vídeo falando primeiramente da bomba que foi os 4 primeiros episódios vazarem de uma vez só na internet. Então foi aquela comoção, eu lembro que eu tava deitada assim, eu, what? Tipo, eu vi assim, eu falei, ai, HBO me perdoe, mas eu vou ter que baixar os torrents, eu acho. Bom, essa temporada de Game of Thrones, a galera reclamou muito que teve muito pouca ação e mais diálogos. Mas eu acho que na 5ª temporada da série as pessoas tinham que estar ambientadas com isso, porque Game of Thrones é feito disso, né? São diálogos e as cenas de ação que tem é tipo um bônus a mais, sabe? É muito legal também. Mas essa temporada teve muita ação no final pra quem reclamou também. Pois é, os últimos episódios foram, acho que praticamente só ação, assim. 8, 9, 10, né? Sim. Vamos analisar um dos lugares que eu achei que teve a história mais fraca, assim. E eu sei que muita gente que lê os livros estava esperando uma coisa foda. E o que foi Dorne, gente? Pra mim parecia Malhação. O que foi aquilo? Foi muito ruim. O pior núcleo da série. Eu não sei o que aconteceu, se foram as atuações, mas a história também me convenceu. Aquelas filhas bizarras lá. Serpentes. Que sei lá, se elas tinham que causar alguma coisa, mas eu achei elas whatever. Só que pelo menos agora, no último episódio, conseguiu surpreender com aquela cena que a gente até gritou, vocês vão ver a nossa reação aí. Que foi a filha da Cersei e do Jaime morrendo envenenada depois de ter aquele momento super fraternal com o Jaime. Ai, que foi? Hã? A mulher beijou ela e envenenou ela! Mentira. Foi. Mas ela? Não! Foi demorado. Então acho que esse foi o ponto alto mesmo do enredo de Dorne, foi o final. Mas em relação a Dorne também teve a pior cena da temporada inteira, que foi aquela luta com o Jaime. Vergonha alheia. Nossa, o Jaime entra pra resgatar a Myrcella. Foi Meu Deus, podre, foi gente, horrível. foi podre. Horrível, foi a pior cena de luta da série. Vamos viver como se não tivesse acontecido aquilo? Sim. Acho que vai ser melhor. Bom, tira aquele núcleo. Remove aquela cena. Não deu. Bom, mas aí a gente fica pensando como é que a Cersei e o Jaime vão lidar com essa situação, né? Com certeza eles vão querer procurar vingança. Então a gente fica na esperança de que na 6ª temporada... A Cersei, não sei, né? Se ela vai ser capaz de fazer qualquer outra vingança. Pois é, gente. Falando nela, vamos citar o que foi King's Landing ou Porto Real, como vocês preferem, nessa 5ª temporada. Pra mim, o auge dessa temporada, King's Landing, foi a fé militante. Né, com o High Sparrow, os Sparrows lá, que eram os seguidores do Feliciano da... Foi bizarro aquilo, tipo, os caras causaram, né? Eles... Pegaram o Loras por ser gay, pegaram a irmã por ser conivente, né, com o fato dele ser homossexual. E vamos, gente, convenhamos que a Cersei foi muito burra. Porque se você transa com teu primo, você transa com teu irmão, e aí você vai usar esse povo bizarro ao seu favor, era óbvio que uma hora ela ia acabar sendo prejudicada. E deu no que deu nessa cena, que a gente ficou sem reação, assim, porque durou muito tempo. Nossa. E foi... Ela saiu humilhada. Shane! Robson, Shane! 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 No meio do povo! Foi horrível a Cersei andando nua, assim, sem pela o cabelo galera. dela. E todo mundo cuspindo nela, jogando merda nela. Foi horrível. E ela chorando. Os a pés, cena dela chorando, tipo... A gente nunca viu a Cersei chorando, ela né? Ela tava extremamente vulnerável. Nossa. Mas aí também, vamos ver como que vai ser com aquele novo guarda lá, que parecia até um lobo o olhar dele, sei lá. E ele era gigante, pegou ela no colo e vamos ver se ele vai ajudar ela. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu torço pra Cersei ou se eu tô feliz com isso que aconteceu. Nossa, porque é uma situação muito estranha. Ela foi muito vaca, né? Ela causou muito na série inteira. Desde então ela o começo. tá colhendo o que ela plantou. Exato. Mas foi triste ver aquela caminhada da vergonha, foi. É que é difícil desejar isso pra qualquer pessoa, mesmo você lembrando de todas as coisas que ela fez. Pesado. Né? E falando agora de um dos Starks, a gente acompanhou a viagem da Arya até Bravos. Finalmente ela chegou lá.
Na casa do Preto e Branco. Sim, e a gente acompanhou, né, o treinamento dela pra se tornar uma... Uma ninguém. Uma one, sei lá. Fica muito estranho falar isso em português, né? Uma ninguém. Uma ninguém. Você é uma ninguém, né? Mas ela, tipo, a gente viu, né, que por mais que ela teve aquele processo todo pra se tornar ninguém, no final a gente viu que ela... Ainda não conseguiu deixar de lado quem ela é e a vingança dela. Mas eu achei, assim, o único ponto, assim, uma ressalva que eu tenho dessa temporada, que eu achei que esse núcleo da Arya é porque, como eu não li os livros, eu achei que careceu um pouco de explicação. E a cena dela, da primeira vez que ela conseguiu mudar de face, Nossa, que foi agora no 10º episódio, que ela foi matou demais. o Trant, o pedófilo desgraçado. Sim, foi incrível. Nossa, eu não esperava. Eu vi aquela menina Samara Morgan, do Chamado, e de repente era a Arya. Foi ótimo, eu amei. Meu Deus! Ai, many faces. É a Arya. Diga, ai caralho. É, caralho! Porra! Foda! Gente! Então vamos falar de Meereen agora, sobre a Daenerys fazendo cagada a temporada toda. Coitada. Meu Deus do céu, o povo pedindo o impeachment dela. Dilma, beijos. E a gente começou acompanhando primeiro o Tyrion, chegando, né, em Meereen. Não em Meereen, na verdade, ele chegou em uma outra cidade antes, mas acompanhado do Varys. E o Tyrion descobre que o Varys sempre foi um aliado da Daenerys, da família Targaryen, na verdade. Sim, né? inclusive descobrimos, né, que o Varys estava até hoje, né, até o episódio 10, esperando o Tyrion voltar do banheiro. E aí ele resolveu aparecer, porque ele viu que tinha uma coisa normal nessa espera. E no meio, né, dessa viagem, o Tyrion acaba sendo sequestrado pelo Jorah, que achava que levando o Tyrion como prisioneiro pra Daenerys, ele ia ser perdoado e sei lá. Só que aí eles A Daenerys cagou pra ele, tipo... E durante o sequestro, teve uma das cenas assim que eu achei mais tensa, que eu não esperava, na verdade, que é quando Jorah e o Tyrion estão num barco, e eles são atacados pelos Homens de Pedra. E foi muito tenso, porque você viu eles se jogando na água, mas aí eles subiam no barco, o Tyrion amarrado, não conseguia fazer nada, tava super indefeso. E o desfecho, né, dessa história, depois do barco, da luta ali, foi que o Jorah pegou, né, a doença do Scamagrys, virar Homem de Pedra também, né? Sim, que é a doença da filha do Stannis, né? E depois, né, de um pouco de enrolação, a gente finalmente acompanhou o encontro do Tyrion com a Daenerys, que foi um dos pontos altos dessa temporada. Todo mundo ficou torcendo muito. E eu tô amando já o Tyrion como conselheiro da Daenerys. Quem sabe, assim, ela consiga parar de fazer tanta merda e consiga ter umas decisões juntou, certeiras. Né, o poder que a Daenerys tem, o exército e tudo mais. Com a inteligência. Com a inteligência do Tyrion. O exército entre aspas, né, porque... Depois teve aquela cena da arena. Nossa, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Que o Jorah lutou pela Daenerys na arena. E aí, de repente, ele percebe, né, que os filhos da Harpia estão dominando a arena toda. Aí ele joga a lança pra salvar ela. E tava brotando esses filhos de todos os buracos, gente. Pra cada um que eles matavam, surgiam 5. Gremlins. Era tipo Gremlins, tava ficando desesperador. Sim. E aí, quando o exército da Daenerys, que você pensa que vai ter, né, aqueles milhões de imaculados, cadê? Não faz nada, gente. Ninguém. Cadê? Ela fala tanto que eu tenho um exército de milhões. E cadê, minha filha? Só o dragão chegando que salvou, né? Foi o dragão chegando salvou, porque isso. Exército não teve. E finalmente ela conseguiu meio que domar, né, o dragão, subiu nele lá e pediu pra ele voar e salvar ela. Então foi uma cena assim que foi muito legal. Óbvio que eu fiquei morrendo de medo, tipo, não mata o dragão, pelo amor de Deus. Porque ele levou várias estacas. Eu falei, se matar o dragão, eu parei aqui. Acabou pra mim, sério. Eu não sei até agora se matou o dragão, né, o Drogon, porque... A gente viu agora que ela tava lá cercada por aqueles homens, tipo, o dragão querendo dormir ou comer, não deu pra entender direito. O dragão morrendo, talvez, eu não sei. Pois é. E um outro núcleo que deu muito o que falar nessa temporada foi o Winterfell e o que aconteceu aos arredores, né, de Winterfell. A gente acompanhou a Sansa e o Mindinho chegando no Winterfell, mas antes disso eles toparam com a Brienne. Sim. E como ela fez uma promessa a Catelyn Stark, ela ofereceu a proteção, a ajuda a Sansa e ela... Mas a Sansa cagou, não quis saber. Não quis saber. Mas também é que a Sansa se fudeu tanto, porque ela não ia confiar em uma pessoa que chegou agora do nada. Né? Mas mesmo assim a Brienne não desistiu, a gente viu que ela ficou lá na espera, a postos, assim, a qualquer momento se a Sansa precisar de ajuda, ela ia invadir o Winterfell com o Podrick e ia resolver a história.
E o Mindinho convenceu a Sansa a casar com o bastardo Bolton. E ninguém sabe de... O Mindinho nunca dá pra saber o que esperar dele. Quem que ele pretende ajudar, quais são os planos dele, mas ele que tá ali mexendo com a tabuleiro. Ele é o verdadeiro deus de várias faces. E a Sansa acaba casando, né, com o Ramsay. E teve aquela cena do estupro que causou uma loucura na internet. A gente nem vai falar sobre isso, porque acho que já até passou, já não tem mais timing. E teve o encontro da Sansa com o Theon depois de muito tempo, depois de saber que ele traiu a família dela. É o fedor. Bom, e tem uma coisa muito interessante também que tá acontecendo na série, algumas pistas sobre teorias, né? Não só os livros dão pistas pra gente, mas também a série. Então tem uma cena do Mindinho, que ele tá conversando com a Sansa, que ela começa a falar, né, que o Rhaegar Targaryen sequestrou e estuprou a Lyanna Stark. E aí o Mindinho fala que, né, fez aquela cara de deu a entender que tem muito mais aí do que ela não sabe. E aí dá uma pista pra aquela teoria, né, que o Jon Snow é filho do Rhaegar Targaryen com a Lyanna Stark. Ou seja, ele seria primo dos Starks. Ele seria primo e ele seria sobrinho da Daenerys. Olha que loucura, gente. Até porque tem uma cena que reafirma essa teoria, que é o Stannis também conversando com a Khaleesi, que é a mulher dele, que ele começa a falar que o Ned Stark não era de ir pra bordéis, de sair pegando outras mulheres além da Catelyn Stark. Então eu fiquei pensando assim, e a galera do fandom também, né, dos fóruns, ficou, tipo, teorizando isso. Porque realmente pode ser mais uma comprovação de que o Ned nunca traiu a Catelyn. E o Jon é bastardo mesmo. Ele só foi praticamente ajudar a irmã, né? Sim, ele encobriu essa história, né? Outra coisa também que reafirma essa teoria é o Barristan conversando com a Daenerys antes de morrer, que ele fala muito bem do Rhaegar Targaryen, né? Começa a falar muito bem do irmão dela, então, tipo... São vários indícios, assim, que talvez a história que todo né? mundo sabe, talvez não seja tão verdadeira assim. Sim, essa teoria é bem legal. E falando, né, do que aconteceu ao redor de Winterfell, teve o Stannis, que na verdade começou essa temporada na muralha, e lá ele encontra, né, com o Jon Snow, e tem uma cena assim foi muito polêmica, até que quando o Stannis, ele oferece ao Jon pra se tornar um Stark. Lord Stark. Sim, imagina a Catelyn lá se remexendo agora, porque acho que era morte pra ela. E aí também teve a parte do Mance Rayder, né? Que o Stannis pediu pro Jon tentar convencer o Mance pra ajudar ele nessa batalha pra tomar o Winterfell. Tipo, era o rei pra lá da muralha, né? O Mance. E ele não topou se unir com o Stannis e falou que não ia fazer parte disso. E aí o Stannis resolve queimar ele vivo. E aí o Jon tem até aquele ato de misericórdia, ele dá uma flechada pra poder... Deu uma aliviada na cena, né? Senão seria mais uma pessoa queimada nessa série. Então o Stannis realmente queimou viva a sua própria filha, a Shireen, que foi uma estratégia da Melisandre, falando que se fizesse isso ele ia conseguir vencer a batalha, porque ele tava só se ferrando. O Winter is coming finally, então o inverno tava chegando finalmente. Ele tava perdendo o exército, tava sem comida, tava na merda, tava assim. cagado. Não funcionou nenhuma das táticas do Stannis, ele acabou perdendo, assim, foi feio até, foi tipo Brasil e Alemanha. Nadou, morreu na praia. Foi 7-1. E só que aí o que foi mais surpreendente, assim, na cena, é que a gente esperava que ele fosse ser morto pelos Bolton, mas ele acabou sendo morto por quem? Pela Brienne, que estava lá, passando. E finalmente vingou o Renly. Todo mundo esperou aquilo muito também. Com aquela fala dela de honra, e ela acabou matando o Stannis. I was Kingsguard to Renly Baratheon. Verdade! Revenge! Foi surpreendente também a Melisandre fugindo, né? Fez o cara fazer de tudo pra conseguir o poder, e quando ela viu que ele não ia conseguir, que o exército dele tinha fugido a metade. Porque quem iria querer seguir um rei que mata a própria filha queimada? A mãe se matou, né? A mulher dele se matou de não tinha mais escapatória pro Stannis mesmo. Eu acho que a morte era a única saída pra ele, Sim, assim mesmo. E ainda bem que morreu pela Brienne. Foi sensacional. Bom, e agora falando sobre o lugar que aconteceram acontecimentos maravilhosos, pra mim foi o auge da série. Redundância. Que aconteceu tudo lá pra lá da muralha e na muralha. Começando pelo Jon Snow, que finalmente foi, sei lá, reconhecido, né? Ele se tornou o comandante da muralha, né? Foi numa votação. Foi numa votação, né, que ele conseguiu. Mas, assim, com um apoio bem dividido, né? Muitos patrulheiros não queriam isso, achavam que ele não era digno desse posto.
Teve aquela cena também, né, que um desrespeita ele na frente de todo mundo. E aí a gente ficou, tipo, será que o Jon Snow vai ter misericórdia, não vai matar o cara? E mesmo o cara pedindo perdão, o Jon passou a espada na cabeça dele e matou. Eu não esperava, Também falei, não. Olha esse Jon, né? Eu falei assim, ele vai longe. Aí a gente vê o quanto a gente não sabe de nada. Não é só o Jon Snow que não sabe de nada. Mas calma, antes da gente falar desse fato, vamos falar do que aconteceu também pra lá da muralha, que foi aquela batalha épica. Nem sei se pode chamar de batalha, porque foi uma chacina. Meu Deus do céu, foi maravilhoso aquilo. E foi no episódio Foi no 8. No 8º. É, a gente sempre espera que tudo aconteça no 9, né? E esse aconteceu no 8, aquela loucura com os White Walkers. E a gente não esperava. E o que foi aquela cena daquele White Walker levantando a mão assim e transformando todo mundo que tava morto em White Walkers também. E aí o Jon ficou com aquela cara assim, tipo, fudeu. E eu não sabia que eles lutavam daquele jeito, sabe? Tipo, foi um crossover de The Walking Dead. E eu achei que os zumbis iam ser lerdos, sabe? Uma coisa assim, mas os zumbis são loucos e correm e lutam. Foi sensacional aquilo. E eu nessa história eu queria ser aquele gigante, porque ele foi o melhor. Ele só foi tirando os carinhos assim, atravessou o mar, chegou na muralha antes de todo mundo e ficou lá. Foi assim mesmo. Foi nessa decisão, né, de ir pra pedir ajuda dos selvagens que o Jon tomou no... Porque aí que começou, né? Depois a galera... O fim que ele teve foi por causa disso. Foi por conta dele ter ido lá, né? Pedir ajuda. Sim, os patrulheiros não aceitaram. E aí ele teve essa... Não consigo nem dizer, eu acho. Essa morte. Foi horrível. Gente, como assim? Essa morte do Jon... Eu ainda não tô acreditando. Foi parecendo, tipo, a morte de César. Tipo, foi lá todo felizinho, meu tio chegou. E, tipo, foi esfaqueado por todo mundo. Com aquela frase lá, pela patrulha. Pela patrulha. Mas eu super consegui entender o Jon, sabe? Ele precisava de mais gente, mesmo que fosse um inimigo, pra combater um inimigo ainda maior. Sim. Pena que os patrulheiros não tiveram essa mesma Eu acho que a galera da muralha não viu, né? Os patrulheiros não viram a gravidade dos White Walkers, então eles não... Eu ainda tava na esperança de que ele fosse viver. A gente já leu algumas teorias de que a Melisandre vai reviver o Jon. Eu não sei o que pode acontecer, mas aquele close ainda, na verdade, dele na neve e o sangue escorrendo, pra mim foi fatal, assim. Eu não sei, não tem como, talvez ele... O cara comentou que achou que ele ia virar o War. Então eu já li... Como assim? O olho fica branco. ele ia mudar pra um animal? Será? Mas não teve, né? Não teve. Não, o episódio acabou, a gente ficou assim, 1 minuto de silêncio, porque não conseguia falar. Pra mim foi tipo a reação pós-Red Wedding. Foi. Pós o casamento vermelho, foi tipo, meu Deus. Bom, o que a gente espera então da próxima temporada? A Sansa finalmente conseguiu fugir de Winterfell e foi com o Theon. Ninguém esperava, eles pularam lá do castelo. Então acho que isso vai ser um ótimo gancho pra próxima temporada. Eu quero também muito ver como que vai ser a reação da Cersei se ela vai conseguir se vingar de todo mundo, se ela vai conseguir dar a volta por cima, não sei o que esperar. A Daenerys também, né, encontrou aqueles cavaleiros, quem são, de que cidade? Onde vivem hoje no Globo Repórter. E também, né, como que na ausência da Daenerys, o Tyrion vai governar a Meereen junto com aquele casal que ninguém torce, que ninguém chipa. 2 casais desnecessários, a Missandei e o Verme Cinzento lá, e a Myrcella com aquele outro. Que a gente nem sabe o nome, porque... Pra quem chipou já não deu tempo, também acabou. O futuro da muralha, o que vai ser, né? Sem Jon Snow. Se ele vai voltar ou não. Se ele vai voltar. Eu tô com... A Melisandre lá, né? Ela voltou pra muralha, o que foi aquilo? E a Arya também, como é que foi aquela punição? Será que ela vai ficar cega? O que vai acontecer? Bom, então é isso, pessoal. A gente relembrou aqui a 5ª temporada de Game of Thrones. Que na nossa opinião foi a melhor até agora. Foi. Feita de diálogos bem trabalhados, com toda a estratégia, né? E acho que foi a primeira temporada assim, que eu realmente senti uma evolução nos personagens, assim, eles realmente se moveram no tabuleiro, assim, assumiram posições de destaque. Então acho que a 6ª temporada tem tudo também pra ser ótima. Sim, e engatou aí o final com vários cliffhangers, vários ganchos pra gente acompanhar e ficar louco aqui de ansiedade. Pois é, então se você gostou do vídeo, se você tem algum comentário, se a gente esqueceu de citar alguma coisa, comenta aí embaixo. Se inscrevam no canal aí pra ficar ligado pras próximas reviews, próximos comentários, tudo que a gente fizer por aqui. E curta nas redes sociais o Obsesséries. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E acompanhe a gente aí pros próximos. Tchau, galera! Tchau, até mais!
Ele tá assistindo, né? Charuto da casa dos primeiros 19. Você tem que ver Primeiro 19. do trono, é você. Cão.